pessoal, aqui é o Breno da Encanto Jardinagem Bonsai. Hoje eu vim dar uma dica sobre a samambaia, de como cuidar dela, né? Como eu cuido da minha aqui. Então eu vou estar falando sobre plantar, como plantar ela, como adubar e um segredinho também de adubação que a gente usa, pouca gente conhece, né? A palha de aço, que a gente usa para complementar a adubação dela, para deixar ela sempre verdinha. Eu vou estar falando sobre isso no vídeo. E a rega também, né? Como faz para a gente manter ela sempre hidratada, assim, com a rega, né? E então vamos lá. Para plantar, geralmente a gente utiliza substrato. Substrato é um tipo de terra só que mais drenante. Ele é mais drenante, ele não fica duro com o tempo, como a terra fica, né? Então para samambaia é muito bom, como a raiz dela é mais frágil, né? Um pouco mais fina, então ela consegue sempre estar desenvolvendo no substrato. E o vaso que geralmente usa, né? A gente vê muito ela em cuias, né? Pendurada. Eu não tive problema com esse vaso eu coloquei ela num vaso de cerâmica mesmo, se deu muito bem. E esse vaso fica no chão mesmo. Eu sempre coloco ele no chão, como ele é alto. Então, de quem quiser colocar no chão, esse vaso tem mais ou menos 40 centímetros de altura. Então pode colocar, de acordo que ela for crescendo aqui, coloca ele em cima de alguma coisa para ela não ficar em contato com o chão, né? E sempre um vaso grande. Se quiser que ela fique grande assim, né? Bem cheia mesmo. Quanto mais espaço ela tiver para crescer no vaso, ela vai aumentar de tamanho assim. E junto com isso tem que seguir uma adubação, né? Tem que seguir um processo de adubação para ajudar ela a ter força para ir crescendo cada vez mais, né? E é sempre a regra da adubação é de 30 em 30 dias. Então pode usar o adubo que você usa aí, né? Só que tem que manter essa frequência, porque a pessoa costuma colocar adubo uma vez e esquece. Então a planta sempre precisa estar sendo adubada de 30 em 30 dias. Planta de vaso, 30 em 30 dias pode colocar adubo nela. E o adubo que eu uso nela aqui, eu uso um pouco de adubo orgânico. Eu sempre gosto de alternar o adubo orgânico, porque ele é tranquilo de usar. Pode pôr uma quantidade boa, uma colher. Pode pôr uma colher aí para cada espaço de um palmo do vaso, já está ótimo. Porque mesmo se essa quantidade não for uma quantidade suficiente, se você continuar fazendo essa adubação mensal, ela vai sempre estar complementando a outra adubação anterior. E também eu uso o adubo granulado, e muita gente tem medo de usar, né? Tem que ter um pouquinho de prática para usar, tem que ter um pouquinho de entendimento do adubo, porque principalmente na samambaia, que ela é bem fechada, você vai colocar um adubo desse, você tem que regar bastante, tem que regar bem esse granulado. Esse aqui é que a gente costuma comprar fracionado, né? Que é o NPK. Eu uso esse 10-10-10, ele é bem completo, né? Tem bastante nitrogênio, que é muito bom para ela. E sempre que eu uso, a medida que eu uso aqui é sempre uma tampinha de refrigerante, para não ter erro, né, na hora de adubar. Uma tampinha de refrigerante dessa para cada área de um palmo do vaso. Já tá ótimo, espalha bem espalhadinho. E aí o segredo é molhar bastante depois, para esse granulado não ficar entre o caule dela, né? Para não ficar, porque ele tem muito sal e acaba queimando o caule da samambaia, né? Então uma tampinha dessa para cada palmo, área de um palmo no vaso, tá ótimo. E também a dica que eu ia dar era da palha de aço, né? A palha de aço também é muito bom quando a planta está com a cor com um verde mais fraco, né? Então você pode fazer esse complemento da adubação, não precisa de substituir a adubação normal que já faz, né? Então é só complementar. Também vou dar sempre esse padrão aqui nos vídeos de adubação. Vou dar sempre esse palmo, medir sempre a área de um palmo para na boca do vaso. Então você vai saber para cada palmo a quantidade que usa.
No caso da palha de aço, é meia palha dessa para essa área de 1 palmo. E aí, só que aí você vai ter que desfiar ela, para ela ficar mais fácil de, de enferrujar depois e liberar o ferro na terra. Porque aí ela vai liberar ferro na terra e vai acidificar o solo dela e vai ajudar a planta a ficar mais verde, a ficar com a folha verdinha. Então você sempre desfia bastante assim e enterra um pouquinho, não precisa de enterrar muito. Pode só fazer uma covinha rasa, colocar, tá ótimo. De acordo que você for regando ela, vai liberando, ela vai enferrujando e liberando esse ferro para a terra. E também, e a rega dela, né? Sempre quando a gente faz essa adubação, né? Sempre tem que regar bastante após a adubação e também manter a rega. A minha aqui, eu deixo ela no lugar de uma sombra com bastante claridade, né? Que é o ambiente ideal que ela gosta. Sombra e claridade. Se puder, se tiver um pouquinho de sol da manhã que pegar nela, 2, 3 horinhas de sol da manhã, não tem problema também. Ela vai gostar bastante. E também a rega dela eu faço todo dia. Por isso que é importante esse substrato e uma camada de drenagem por baixo. Porque o substrato ele é bem drenante, ele não vai ficar acumulando água na terra e apodrecer a raiz dela. Porque aí você vai ter que tentar ver um outro tipo de rega, vai ter que alternar muito mais a rega. Você põe se tem um substrato que não está drenando muito, ou uma terra, por exemplo, vai ter que regar uma vez na semana no máximo, porque vai acumular água ali, vai segurar a água e vai acabar ficando muita umidade para a raiz, e a raiz apodrece. Então é sempre bom, substrato drenante e pode regar todo dia, de manhã, pela manhã, rega, ou se vê que ela está amarelando, o sintoma de excesso d'água, as folhas começam a queimar a ponta e amarelar bastante. O principal é o amarelamento das folhas. E aí você diminui a rega, alterna de dia sim, dia não. Então você vai achar o ponto aí, porque pode ser que o lugar que ela esteja aí seja mais úmido, né? Então a gente tem que ver para cada ambiente, não tem uma regra certinha que eu posso falar aqui para todas as plantas, né? Porque vai depender do ambiente que ela está também, tem mais umidade, né? Se é mais quente. Então a dica de hoje da samambaia foi essa. E quem quiser mais conteúdo, curte aí, compartilha. Comenta também, quem achar que tiver alguma dúvida, pode comentar aí, pode perguntar, a gente vai estar respondendo, beleza?